Olá, pessoal. Mais um podcast Classe Executiva. Episódio de hoje, de novo, sempre nós aqui, né, Lucas? Aliás, hoje, ainda mais especial. Esse cara viaja muito, não sei se gosta, mas viajou muito, né? Tem uma longa bagagem aí. Esse episódio e esse podcast, ele é feito para quem viaja a trabalho, trabalha viajando ou simplesmente gosta de viajar. O nosso convidado de hoje já trabalhou na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Milão, Kuwait, Vampeta. Como é que tá a Vamp? Beleza, é um prazer estar aqui, Denis, Lucas, né? Você falou aí, Holanda. Holanda, esqueci da Holanda, tem tudo isso aí, Japão. Né? O futebol me proporcionou isso, né? Graças a Deus. Eu estava aqui falando até para vocês, a única parte do mundo que eu nunca tive a oportunidade de ir foi na Oceania, né? Nunca tive em países da Oceania. Mas o resto do mundo, através do futebol, né, eu conheci bastante lugares. Viajei bastante. Antes do futebol, né, você viajava? Como é que era a sua infância na Nazaré das Farinhas? Você viajava? Viajava a Nazaré, Salvador, que dá 70 quilômetros, né? Nazaré fica ali no município do Recôncavo da Bahia, ao lado da ilha de Itaparica. Meus pais moravam no subúrbio. Eu nasci em Nazaré e fui morar no subúrbio de Salvador, em Plataforma. Também o subúrbio todo ali é beira-mar. Então, quem está no subúrbio viu o outro lado, que é a ilha de Itaparica. Itaparica, Nazaré. Então, essa era a minha viagem. Antes de jogar futebol. Nazaré e Itaparica. Aí depois, Vitória. Aí, quando eu começo a jogar, eu faço um teste no Vitória em fevereiro de 88. Né? E aí eu vim jogar a primeira Copa São Paulo de infantil. Que tem a Copa São Paulo aqui em São Paulo, que é no mês de janeiro, mas é a categoria sub-20. Existia uma Copa São Paulo de infantil. E aí a gente veio no ônibus, né? Primeira viagem saindo assim do estado da Bahia, né? Fazia fazia aquilo, Plataforma, Nazaré, ali, Itaparica. E aí eu passo no teste do Vitória. E 2 meses depois eu vim para São Paulo de ônibus, delegação do Vitória, jogar uma Copa São Paulo de infantil no mês de junho. De ônibus Bahia, São Paulo. São Paulo. 2.000 quilômetros. Comendo rodízio. Pô, rodízio era... A gente parava para comer rodízio, aí já guardava carne e tudo. Foi muito gostoso. Eu lembro como se fosse hoje. Legal. Essa foi a primeira viagem de busão, né? Voo rasteiro. Agora, Vampeta, quando começou a carreira a decolar de fato, e você começou a ter acesso a muita viagem, né? A gente fala bastante, a gente viaja muito a trabalho, não dá para comparar com a vida de um jogador de futebol, mas a gente viaja muito a trabalho, e a gente continua gostando. No caso do jogador de futebol, talvez seja um pouco diferente, porque tem muita mudança pelo país, né? É muita viagem, né? Assim, ao longo, principalmente se você joga em time grande, dependendo da série do campeonato, por exemplo, Série A do Campeonato Brasileiro, né? Eu conheci o Brasil todo. O último estado que eu conheci tem mais ou menos 2 anos, que foi o estado do Tocantins, que eu fui em Palmas. Também um estado novo, né? Um estado novo, mas que não tinha time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Sim. Então tem muito isso de você viajar de acordo com a competição que você está disputando. A Copa do Brasil proporciona você ir lá mais para cima, encarar times de Rondônia, Amapá, Macapá, lá para cima, né, na região norte. E eu tive a oportunidade dentro do país de conhecer todos os estados. Por exemplo, eu sou filho de sergipano, meu pai é de São Cristóvão, né? E minha mãe é baiana, e a única capital que eu não conheço é Aracaju. Você tá brincando? Até hoje? Até hoje. Até hoje? Eu não conheço Aracaju, mas eu conheço outros municípios de Sergipe. E Aracaju é a única capital do país que eu não conheço. Caramba. E quando você jogava, você conseguia aproveitar um pouco da cidade ou é difícil tanto pelo horário marcado quanto pela fama? Assim, a gente não sai, né? Mas a gente, quando chega no aeroporto, até ir ao hotel, a gente fica observando muito, né? Assim, por exemplo, hoje nem existe mais, olha os voos, Transbrasil, VASP e Varig. Né? Vi aquele lanchezão lá. Não existe mais, são outras companhias aéreas, mas eu lembro que o meu primeiro voo, eu contei aqui o meu primeiro voo rasteiro, com 15 anos foi vir para São Paulo de ônibus, né? Jogar a Copa São Paulo de infantil. E o meu primeiro voo em Campeonato Brasileiro foi indo para o Espírito Santo. Pelo Vitória também. Pelo Vitória, jogando a Série B do Brasileiro.
indo para o Espírito Santo. Mas peraí, você falou aqui uma coisa que é verdade, mas é mentira. Você falou, a gente viaja, mas a gente não sai. Tá? Alguns, mas Vocês viajam, tem todo, mas dá uma escapada. De vez em quando, se o resultado for muito bom e o treinador for muito legal, bota 3 horas, 2 horas ali para sair. Mas não é assim, viajou. Você tá viajando para jogar. Sim. Ou chegou lá, botou a mala no hotel, tá todo mundo liberado, pode conhecer não é assim. Belo Horizonte, pode conhecer Rio de Janeiro, pode conhecer, né, Vitória, não é assim não. Chega primeiro, fica no hotel, joga, aí, a depender da comissão técnica e como tiver o time, vocês podem estar liberados aí por 2 horas, 3 horas. Aí já, isso sim. É isso, 2, 3 horas. Eu viajava toda semana, ficava prisão mesmo, concentração mesmo. Prisão mesmo. Campeonato Brasileiro, então, você viaja o Brasil todo, você pega, né, o Campeonato Brasileiro, hoje são 20 clubes, né? Hoje são 20, antes eram 24, 28 clubes, e aí você vai, às vezes, na mesma capital, por exemplo, Rio de Janeiro. Por exemplo, eu vou contar um pouco de Corinthians. E eu no Rio sempre batia ponte aérea direto, porque pegava Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo. Ia para Belo Horizonte sempre. América Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Vai para o Rio Grande do Sul, sempre Juventude, Grêmio, Inter. Né? E no mesmo dia? No mesmo dia voltava? Não, a gente sempre vai antes. Quando joga, vai um dia antes, né? Sim. A depender da distância, né? Com o Brasil é um país continental, você pode até ir 2 dias antes, né? Por exemplo, ir para Belém do Pará. Sim. Sempre tem uma escala em Brasília, nunca tem um voo direto. Para Brasília, a gente sempre ia 2 dias antes. Jogar contra o Paysandu, contra o Remo. Agora, quando tá de férias, você quer saber de viajar? Queria saber de viajar na época ou não? Não queria mais saber de aeroporto? Por exemplo, agora mesmo, né, eu trabalhando na Jovem Pan, acabei de falar para vocês, fiz 8 anos de Jovem Pan. Né, eu peguei agora 30 dias de férias e eu fui fazer uma viagem porque eu fui com a Luísa Chulapa, meu parceiro, né? Sim. Eu tive que ir lá em Atalaia, na cidade dele. E ao lado da cidade dele tem um município, Pilar, que estava fazendo aniversário há 150 anos. Ele fez um jogo. E eu peguei esse voo de 3 horas até Maceió, né? Mas não saí de São Paulo. Só fui isso aí. Fiquei ali pela Vila Maria, onde eu gosto. Nem na Bahia eu fui, nem em casa. Não foi pra Bahia? Não fui. Fiquei. Fazia tempo que eu não tinha mais. Eu quis ficar em casa mesmo. Legal. Mas assim, então do que você viajou do Brasil, você conhece muito pouco quando você viajava. Você conhece mais depois de aposentado? Porque assim, você falou, você vai pro Rio, você não pode sair, você vai pra... Mas assim, por exemplo, eu no meu caso, né? Eu vivo em São Paulo até hoje há 25 anos, estou há 25 anos morando aqui. Morei no Rio por 2 anos, morei em Goiânia 6 meses, morei em Brasília por 6 meses, sou baiano. Os estados do Nordeste sempre ali jogando contra Fortaleza, Ceará, Sport, Náutico, Santa Cruz. Então eu conheço bem. Eu falei que eu não conheço a capital, Sergipe, porque o Confiança e o Sergipe não disputavam as competições que a gente lá no Nordeste disputa. Né? João Pessoa, na Paraíba, já fui na capital. Quer dizer, assim, em Campina Grande, a gente viajei bastante, eu conheço bastante. Algumas coisas, lógico, que mudaram, né? Sim. Não é mais a mesma coisa. Detalhezinho, uma praça ou outra muda algum detalhe, mas eu lembro bem nas cidades que eu estive, nos estados que eu estive. Agora, a tua história é muito boa, né? Porque você veio de uma origem humilde, cresceu e conquistou o mundo. Quando você foi para fora, como é que foi essa adequação a uma nova cultura? Qual foi o primeiro país? Holanda. Para Holanda, que tem um idioma diferente, tudo lá é muito diferente, até comportamentalmente. Como é que é essa adaptação e como é que foi fazer isso tantas vezes? Tem alguma que foi mais difícil, que foi mais... Só antes de chegar, né? Um detalhe muito importante é, nessas viagens que eu fiz aqui dentro do país, os aeroportos tudo mudaram. Tudo mais moderno, tá tudo muito mais... Mais fácil, né? Tudo mais fácil, uma facilidade muito maior agora, né? Principalmente depois da Copa do Mundo. Vários estados aí que recebeu a Copa do Mundo tiveram que fazer, né, reformas dentro da cidade, principalmente nos aeroportos. Agora mesmo eu vim de Maceió, o aeroporto de Maceió é totalmente diferente daquilo que eu fui lá atrás. Eu estive em Belo Horizonte também. Tá lindo, né? Enorme aeroporto, moderno. Todos estão, né? Brasília mesmo. Brasília tá lindo. Lindo demais, né? Salvador também lá.
Quer dizer, o próprio São Paulo aqui mesmo, né? Mudou muito, né? Você passa por dentro hoje dos free shop. Free shop antes só era para voo internacional, né? Só para voo internacional. Hoje está aberto comércio para tudo. E aí eu pego meu primeiro voo. Meu primeiro voo internacional, eu pego com Vitória. Não é sair da minha para a Holanda, né? O Vitória vai disputar um torneio na África. A gente foi no Senegal para Dakar e na Mauritânia. Caramba. Mauritânia, não sei nem onde fica. Mauritânia? Na África. É um país na África. Então, esse é o primeiro voo internacional que eu pego. A gente vai Salvador, São Paulo, Paris, Dakar, né? Capital do Senegal. E aí é o primeiro voo internacional para a África. Pô, aquela expectativa, não sei o que, tudo muito alegre, né? E aí depois eu volto, tudo, aí eu vou para a primeira viagem minha de vez, que eu sou um dos primeiros nordestinos com os jogadores do Nordeste. A gente sonhava em jogar no time do Nordeste, começar a carreira ali, e vim para o eixo Rio e São Paulo. Um dos 4 grandes do Rio, um dos 4 grandes de São Paulo, e daqui para a Europa. E eu vou direto da Bahia para a Holanda. E não era nem para você ir, né? Eles... os holandeses vieram porque os holandeses venderam o Romário para o Barcelona e queriam comprar outro atacante para botar no lugar do Romário. Vieram ao Brasil, ficaram pesquisando, olhando jogos do Palmeiras, jogos do Corinthians, do Inter. Foram lá na Bahia. Tem um atacante que Deus o tenha, meu amigo Alex Alves, né, que veio a falecer. Tem um atacante muito bom lá no Vitória, o Alex. Os holandeses foram para lá quietinho, ficaram na Bahia mais ou menos 15 dias. E nisso, nesses 15 dias que eles ficaram vendo o jogo, em 15 dias a gente jogou umas 5, 6 partidas. Eles gostaram de mim. Olha. Vieram comprar um atacante, mas gostamos do Negão lá, leva o Negão. E aí eu vou para Holanda. Aí eu vou para Holanda. E aí? Sou vendido. Mudança totalmente, né? Não é um negócio de comida, você fala, não acha comida, tira, eu ia no mercado na Holanda, achava tudo. Achava tudo, farinha, azeite, vai fazer moqueca, isso aí tudo. O que mudou tudo assim, totalmente diferente em relação. Eu vivia em Salvador, na capital, ali na orla de Salvador, na boca do rio, no bairro lá, onde era a casa do atleta, que a gente morava. Depois eu assino um contrato, vou morar em Piatã. Tudo na beira-mar, né? Bermuda, entrar de bermuda. Um tênis, às vezes sem camisa, pegava a perua do clube. E eu vou para a Holanda, já me meteram um monte de Armani, Versace. Eu acostumado com timbalada, Olodum, chiclete com banana, já me levaram no show de Eros Ramazotti, Laura Paulzinha. Eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Outra cultura, não sei o que, meu papai tem que... Aí botou já um padre holandês que morou por 40 anos em Belém para me dar aula de holandês. Depois, 2 meses depois, chegou o Ronaldo Fenômeno, Brasil campeão do mundo em 94. Isso tudo foi em 94. Eu chego no dia 1º de maio de 94, nunca vou esquecer, que foi meu último jogo com a camisa do Vitória. 1º de maio é o dia do trabalhador, e o dia que o Ayrton Senna veio a... Então, eu lembro muito bem disso. No dia seguinte eu estava pegando um voo da KLM para Holanda, né? Para Holanda e aí já assino o contrato, eu ganhava 250 RVs, 2 salários mínimo e meio. Na Holanda eu já vou ganhar 8 mil florins, que não tinha comunidade europeia ainda, né? Cada país tinha sua moeda, que equivalia a quase 8 mil dólares. Quer dizer, a vida já dá um... Eu já morava num alojamento em Salvador com 70 jogadores, já vou morar na Holanda num apartamento sozinho, não é meu. Um carro que o clube dava no contrato. Quer dizer, a vida vai mudando totalmente, né? Aí no PSV ali já começa a conhecer a Europa, a gente fazendo pré-temporada. Com o PSV da minha chegada, tinha que fazer a pré-temporada. Já fomos pro México, Cidade do México. Aí já fui para Hong Kong. Eu tive em Hong Kong no dia que Hong Kong estava sendo devolvido para a China. Caramba! Joguei PSV e a seleção de Hong Kong. Naquele dia... Hong Kong estava sendo devolvido, os ingleses, né? A Inglaterra estava devolvendo para a China. E eu tive namorada da China pela parte de Hong Kong. Caramba, olha. Eu falei, caramba, velho, como é que os caras conseguiram construir aquele muro? E dizem que é 2.000 quilômetros de muro, né? Quer dizer, São Paulo, Bahia. Eu pensava, São Paulo, Bahia, o cara construindo um muro. Naquela época lá é uma coisa de outro mundo, né? E eu tive pela parte de Hong Kong. E você tinha essa percepção de estar vivendo uma coisa diferente?
Porque assim, a gente vê, às vezes meu filho, a gente tá viajando e você vê que, olha, isso aqui é uma coisa legal, né? Às vezes a pessoa não tem a percepção, você acha que é normal. Você tinha essa percepção? Eu tô conhecendo o mundo. Quando você me fez o convite e me falou mais ou menos, é um papo sobre viagem e tudo, eu digo, pô, eu viajei pra caramba mesmo. Por exemplo, essa viagem minha que eu fui ao Senegal, lá no Senegal a gente enfrentou a seleção do Senegal, né? Foi um torneio que o vice-presidente da República, na época era Itamar Franco, ele foi e uma delegação, era pro Palmeiras ter ido, o Palmeiras não quis ir, o Vitória era vice-campeão brasileiro, nós fomos no lugar do Palmeiras. E enfrentamos a seleção do Senegal. E eu tive numa ilha, chamada, lá nos passeios, numa ilha chamada Ilha de Gorée. Era da onde saíam todos os escravos da África para vir para cá. Né? E eu tava vendo um programa no Discovery e tal, digo, Ilha de Gorée, passando, digo, pô, já tive nesse lugar aí. Eu tive nesse lugar lá, onde era uma ilha, onde ficava todo mundo, tinha lá as correntes, aqueles negócios tudo para aprisionar. Depois eu tive grandes lugares, assim, tive na muralha da China, que eu não contei agora para vocês, já tive nas pirâmides do Egito. Eu sempre fui muito curioso, né, assim, pegar a oportunidade de ir, eu não sabia se ia voltar de novo. Sim. Por exemplo, estive no centro da Terra, né? Estive no Equador, na linha do Equador. Ainda os caras brincavam, se você furar aqui, você vai sair na Grécia. fura aqui, faz um buraco que você vai sair e cair embaixo na Grécia. Quer dizer, assim, lugares, pontos assim, né? Muito lugar legal. Eu morei na Holanda. A Holanda é um país lindo, né? País lindo, tive a oportunidade de ir em Amsterdã, na cidade lá, conheci a Holanda toda, vivi por 3 anos e meio. Na Europa, na Espanha mesmo, no leste da Europa, eu estive na Ucrânia. Você foi na Ucrânia? Onde está tendo a guerra, fui enfrentar o Dinamo Kiev. E lá fui a 15 graus abaixo de zero, jogar. Pinta bola de cor de abóbora, a gente joga de tênis. Né? O pessoal naquele frio todo, estive na Ucrânia. Eu, quando eu chego na Espanha também, eu não sabia o que era suprar o prato, achava que o prato era maior. Eu tinha que botar a comida toda ali naquele prato. Falei, pô, aqui na Espanha o prato é maior, deve ser para não repetir. O suprar, né? Que bota aquele prato, não é suprar. Digo, não, aí você vai aprendendo. Né? Que nem eu contei o negócio de Eros Ramazotti, Laura Pausini, com o Ludu, e vai tendo essa cultura, aprendendo. Na Holanda eu aprendi muita coisa, porque foi muitas viagens, né? Você fez aula também de holandês, né? Eu consigo falar bem holandês, sei ler holandês. Eu morei na Itália e na França, em Paris, que são língua latina, e eu não falo tão bem, porque já um pouco mais velho, mais desinteressado. E quando eu vou para a Holanda com 18 anos, o clube me botava, saía do treino, ia tomar aula no estádio do PSV, estádio da Philips. Eu, Ronaldo, Marcelo Ramos, depois jogou lá, o Cláudio. Terminou. Aula com o padre. Com o padre Cosbut. Então eu aprendi. Ele falou, e escreveu. Eu digo, padre, eu não vou mandar carta para ninguém aqui, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos ficar só no ler e falar. Vou mandar carta para quem não anda. E o legal é que o clube faz isso, né? O clube é igual uma empresa. Vai mandar pra lá, então vem. Você chega lá, tá. O lugar que você vai morar, o carro. Por exemplo, meu pai, ex-jogador de futebol, eu era, quando eu fui pros Estados Unidos... Ele não, um do cracaço, né? O rei Pelé, que Deus o tenha, o pai dele é o príncipe, o Evaí o príncipe. Aí chegava lá, eu tinha que estudar, tinha escola já pra eu estudar, tinha brinquedo, então você chega, tem tudo. A estrutura pronta. Tá tudo a estrutura pronta ali, você escolhe e tudo mais. Eu lembro saída minha do Egito, que eu falei na Semana da China, e me encontrei quando eu fui no Egito, né? No Egito já foi quando eu estava no mundo árabe, né? Eu joguei no Kuwait. E tem uma liga árabe, então só os países que falam a língua árabe jogam esse torneio, como se fosse uma Libertadores. E aí fomos no Egito jogar contra o Zamalek, que é o rival do Al-Ahly, que está sempre aí no Mundial de Clube, né? Eu digo, pô, velho, tô no berço da civilização ali no Nilo, pô, as pirâmides. E o dinar, o país que eu jogava, o dinar kuwaitiano, era uma das moedas mais caras do mundo. Para comprar um dinar tinha que ter $3. Então, quando eu chego no Egito, na cidade do Cairo, eu pego o supervisor e falo, pô, velho, ó, não sei quando eu vou voltar aqui de novo. Eu quero conhecer as pirâmides, quero dar uma volta no Nilo. A gente vai ficar uma semana aqui, eles me liberaram. Eu sei que eu cheguei na recepção do hotel, fui trocar por dinheiro egípcio, o dinar kuwaitiano. Converteu, eu sei que eu peguei um saco de dinheiro. Um saco, peguei um táxi e fui sozinho lá para as pirâmides. Olha. E aí, com meu inglês mal, tudo, mas se vira, chega.
E aí o cara perguntava se eu queria ir de camelo ou de cavalo. Eu falei, que cavalo, irmão? Cavalo tem no Brasil. Vamos aproveitar uma diferente. Medalha aí pra eu subir aí. E aí fui pelo deserto ali, conheci todas as pirâmides, outra obra que eu não acredito que o pessoal fez aquilo naquela época, né? Aquela época, as pirâmides gigantes, as pedras enormes. Andar no Nilo, onde Cleópatra andou, com Marco Antônio. Isso é coisa de quem gosta muito de viajar, né? Essa coisa que te arrepia, né? De estar nesses lugares. Depois eu fui pelo Nilo, andei pelos barcos do Nilo lá. E olha só. Agora, Vampeta, quando a gente viaja muito, tem uma coisa que não dá pra evitar, que é perrengue. Faz parte das viagens. Teve algum perrengue que te marcou mais? Algum desafio numa viagem que você enfrentou e que você teve que... Você acredita que pela facilidade que nós jogadores temos, a gente já encontra tudo pronto. Check-in, tudo, a gente não tem preocupação com nada. O futebol proporciona isso. Meu Pedro, você não viajou só... Eu não viajei só com futebol, né? Viajei sozinho também. Nunca passei perrengue nenhum. Que beleza. O perrengue maior que eu passei foi um voo que eu saí... Eu fui jogar com a seleção brasileira, Brasil e Holanda em Amsterdã. Como eu tinha já jogado na Holanda por 3 anos, e morei em Eindhoven, que é uma cidade a 110 quilômetros de Amsterdã, eu pedi aqui ao Corinthians para me liberar, me dar mais um dia. Eu fui a Eindhoven ver meus amigos lá, tudo. E quando eu volto para Amsterdã 2 dias depois, para pegar o voo, não tinha um voo direto. Eu tive que ir para Dallas, nos Estados Unidos. Deu uma volta. Mas essa volta também é muito gostosa. Tranquilo. Aí, só não perrengue nenhum. De, normal, atrasar um voo, tudo, mas nada assim de chocante. A turbulência que ficou com medo, nada disso? Você acredita que eu tenho medo de lugar alto, mas não tenho medo de avião? Olha. Acho que é o costume de tanto dar. Se eu tiver numa cobertura e ficar aquela sensação de a mão ficar suada, o pé, de um lugar bem alto, eu tenho, mas entrar no avião eu não tenho. Olha. Posso ir na janela, ficar tranquilo, mas não tenho. Agora, na Europa, vocês faziam muito viagens de trem, naquelas internas, assim, ou era tudo de avião? Porque tem muito, por exemplo, na Itália, de trem às vezes é mais fácil, mais rápido do que você pegar o avião, né? Vamos lá, na Europa, onde eu morei, né? Morei na Holanda, que é um país pequeno, então os jogos, tudo, a gente tudo ia no ônibus do PSV. Tá. Cidade mais longe, ficava no mínimo 3 horas e meia, lá pro sul da Holanda, Groningen, Ereveen. Tudo tranquilo, nada de trem. Na Itália ainda tinha o próprio voo, onde a gente ia na França também tão pouco, sempre de avião. Na Copa do Mundo de 2002, né, Coreia e Japão, a gente foi de trem, a seleção brasileira. Foi de trem. Se deslocava de trem na Ásia, na Copa do Mundo de 2002. Poucos clubes de futebol no mundo usam trem. Usa trem. Quase nada. Quase não. E ainda mais hoje. Hoje mais ainda, que cada clube tem seu avião particular, né? Sim. Coisa que o Palmeiras está trazendo aqui, ela trouxe agora. Eles estão com o avião particular. O Palmeiras agora, um avião particular do Palmeiras. Que legal. É o único time do Brasil. Eu acho que não, no Brasil não, na América do Sul que tem um avião. E na América do Sul, e os perrengues? Porque assim, vamos lá, você jogou Libertadores, você jogou eliminatórias com a Copa. Tudo. E esses perrengues de pegar ônibus no meio de torcida adversária pra ir pra um lado, chegar no hotel, ficar no hotel, o pessoal querendo estourar rojão. Vocês não passavam isso? Por exemplo, eu peguei na minha carreira, tinha um Mercosul, né? Então jogava os países Brasil, Argentina e Uruguai. Então toda semana eu estava viajando para Montevidéu, mais perto até do que para Bahia, saindo de São Paulo, indo para Buenos Aires, mais perto do que para Fortaleza. É verdade. Né, de São Paulo. Tem isso também na bola. Da onde você joga. Quem joga em São Paulo é um atleta. Porque é direto, né? Tudo. E Brasília também, que Brasília já é bom para o Campeonato Brasileiro. Né, por exemplo, quem joga em São Paulo para ir para Belém do Pará tem que parar em Brasília. De Brasília tem voo direto para toda parte do país. É verdade. Que está no centro do central, país. Né? E aí, Copa América, eliminatórias, aí sim. Você ia em La Paz jogar contra a seleção da Bolívia. Pega o voo aqui, daqui a pouco você vê uma cidade no céu, altitude, tudo. Aí tem que pegar os ônibus, descer. Você olha assim, o paisagismo, a geografia totalmente diferente. Você vai na Argentina, é uma teta, né? Você desceu ali em Buenos Aires,
Tal. Montevidéu, Chile, mais um pouco mais longe, um voo de 3h30, mas também desembarque em Santiago, uma cidade bonita. Perrengue mesmo é quem joga Libertadores quando vai para o Urudo. Mas jogo de seleção, que você enfrenta o país. É um jogo. O jogo, sim, você vai estar enfrentando uma nação que quer ir para uma Copa do Mundo. Sim. Mas, assim, não é perrengue. Você vai em Bogotá, a depender de onde a Colômbia bote o jogo, né, onde ela queira jogar, são viagens interessantes e boas. Agora, clube não. O clube não pega sempre a capital. Sabe? Você vai jogar na Bolívia, a gente fala de La Paz, que é alto, mas o Urudo dá quase 2 Bolívia, dá quase 2 La Paz de altitude. Então, há uns perrengues, assim, de viajar para jogar. Agora tem uma competição boa, que é a Sul-Americana, que não joga só os times grandes do país, os times pequenos também. Então, tem times aqui no Brasil que saem e vai para jogar na Venezuela. Não joga na capital. Vai jogar em um lugar totalmente... O campeonato venezuelano não é um lugar bem longe. Mas eu acho que isso é legal, assim, para a cultura. Pra você aprender. Aí você descobre o lugar de verdade. Não é só o conforto de jogar bem, ganhar diferente das pessoas normais. Mas pode ser também. Para quem gosta... Comigo eu sempre gostei de ver isso. Mas não é todo mundo que gosta, né? A maioria não gosta. Eu achava muito interessante. Você comigo, vai jogar numa cidade lá, sem ser Maracaibo ou São Cristóvão. Uma cidade pequena. Eu ia já com o intuito de profissionalmente para ganhar, ao mesmo tempo aprender, para levar isso depois. É isso que eu carreguei, por isso de repente eu estou aqui nesse papo com vocês. Agora, Vampeta, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para os nossos convidados que têm o hábito de viajar muito profissionalmente, e para vocês eu acho que isso é ainda mais sensível, que é a adaptação a fuso horário, o sono, porque isso afeta muito, principalmente quando você é um atleta de alta performance, né, um atleta profissional. Vocês tinham alguma técnica, algum truque que dá para ensinar para os colegas aqui para se adaptar mais rápido para o fuso horário, tanto na ida quanto na volta? Por exemplo, já peguei viagens até... Porque parece que é tudo muito profissional, mas tem algumas coisas também que... É uma vagabundagemzinha. Né? Assim, vamos jogar contra o América do México, na Cidade do México, né? Tem um pouquinho de altitude, né? E aí, o Corinthians, Libertadores. A preparação, tem que ir uma semana antes ficar em Cancún. Eu digo, que sacrifício! Vamos pra olhar Cancún, não, tem que ficar lá. Vai chegar só na Cidade do México no dia do jogo pra não sentir a altitude. Aí era livre. Uma semana em Cancún, velho, aquele paraíso, aquele basão, todo azulzão, os peixes vindo, os pássaros vindo comer na mão. Eu digo, que preparação boa da porra. Aí você ficava livre, ou não? Não, a gente ficava lá em Cancún. Podia aproveitar, podia? Não, tá dentro do hotel, podia sair tudo, que a gente tinha que ficar lá. Né? Não fazer farra, ir pra noite, mas andar, por exemplo, assim, treinava de manhã, voltava do treino, almoçava, treinava da tarde, quer sair, podia sair. Pô, sensacional. Aí eu vi valor. Entendeu? Aí Cancún, aí, por isso que eu falei, também tem uma vagabundagem, né? Mas assim... tem isso tudo aí que você acabou de falar. Mas você nunca deu nenhum migué? Por exemplo, o jogo é em Oruro. Eu vou ser expulso num jogo antes pra não ir. Não, eu nunca tive isso. Na minha carreira já teve de eu tomar cartão amarelo pra não jogar o jogo seguinte, porque não tinha um valor de uma sequência. Já tomei cartão no Pacaembu. Tipo assim, Vampi, a própria comissão técnica mesmo fala, toma o cartão nesse jogo aqui. Sim. Porque o próximo não é tão difícil, depois tem um próximo, para não ficar de fora. Tem isso rola. Mas tem uma galera que faz para não viajar, não tem? É jogador vagabundo, mas se você... não, assim, tem um cara que toma cartão para não ir para jogo, simula lesão para não ir. Eu dei na minha carreira, eu nunca tive isso. Eu já falei para vocês aqui, tomei cartão dentro de uma programação para não prejudicar em jogos melhores. Agora, quando a gente fala de culturas diferentes, que você viveu muitas... Tem uma parte do mundo que é particularmente diferente, que eu adoro, que é o Oriente Médio ali, eu adoro Dubai, Catar, aquela região. Você jogou lá, você viveu lá naquela região, no Kuwait, né? O Kuwait é um país super desenvolvido, rico de petróleo também. Depois da Guerra do Golfo ficou uma coisa de outro mundo, né? É isso. Agora, que época foi que você jogou lá? Que ano foi mesmo? Joguei lá em 2005. Até hoje o Kuwait é bem mais fechado que Dubai, por exemplo. Naquela época, mais ainda. Como é que era essa adaptação? E para um brasileiro... Jogador, a gente sabe que gosta de coisa boa, gosta de aproveitar. Como é que era lá? Gosta de tomar uma cerveja? Não, assim, que segue os não, pedaria, mas tem lá as coisas clandestinas. Né? Assim, para um homem viver no mundo árabe, e a depender do país que você vá para lá, que tem isso muito, de eles medirem da onde você é.
Por exemplo, assim, o treinamento comigo, que era brasileiro, jogador de futebol, o Brasil, pô, Lalá, Pelé, Zico, Ronaldo, Romário, Copacabana, Carnaval. É legal, eles gostam, né? Gosta. Agora você vai pegar lá um pessoal do Sri Lanka, de países menores assim, que é mão de obra, né? Então já é outro tratamento. Um país rico, uma população, na época que eu estava lá, de 2,5 milhões de habitantes, 600 mil coitianos e 1,9 milhão de estrangeiros. Que é mão de obra, mano. Mão de obra. Aí você vê muito. Paquistanês, né? Paquistanês, Bangladesh, indiano pra caramba. Então o tratamento com eles era um. Eu percebia isso, porque era tudo mão de obra. E comigo, brasileiro, eu nunca tive esse negócio de ser discriminado em lugar nenhum, na Holanda, em lugar nenhum, na onde joguei, pelo fato de ser futebol brasileiro, sempre frequentei seleção, tudo. Então era com outros olhos, mas eu observava como era com as outras nações, né? Por exemplo, os americanos, ficaram lá depois da Guerra do Golfo. Eles tinham medo danado dos americanos, com medo de os americanos ir embora e deixar o país na mão e ter de novo outra guerra. Né? Falam que o Saddam Hussein invadiu o Kuwait com 1.300.000 soldados, tomou o país em 15 minutos e falou: não mata o estrangeiro, mata coitiano. Não são muitos. A gente acabou de ver uma Copa do Mundo agora no Catar. Né? Se você pega a população do Catar, mais ou menos isso, 2 milhões e meio não sei como é que fala, Qatar, né? Qatari, né? Qatari não dá nem 1 milhão de locais, locais. Então vive muito assim nesse mundo árabe lá. Para um homem é muito fácil a vida. E para o jogador de futebol, por exemplo, ele segue o Islã mesmo, a pedalinha, os sauditas e os kuwaitianos, né? São os dois países ali do Golfo que a gente viu a Copa do Mundo no Catar agora. Só que no Catar, antes da Copa do Mundo, os estrangeiros podem beber. Comprar bebida no hotel. Em alguns locais, né? Tem uma cota de venda. No Kuwait já não tem. Você vai Emirados Árabes, você tem Dubai, você tem Abu Dhabi, que rola, Bahrein, mas no Kuwait não vende. Tudo clandestinamente. Como você conseguia? Como você foi lá, como você conseguiu? Eu consegui com os estrangeiros, com os franceses, que moravam lá, os americanos. Eles tinham. E através do futebol, fui pegando amizade. Aprendi a fazer uns vinhos ruins lá, tudo, mas assim, através dos caras, mas os filipinos, indianos, esse negócio a vida é totalmente diferente. Outra realidade. É outra realidade. Agora, dos países que você jogou, França, Holanda, o próprio Kuwait, a Itália, qual que você teve mais assim, falar, pô, aqui eu moraria? Na Holanda. Tranquilo, porque eu saio com 18 anos, né? Do Brasil, onde até hoje eu vou. Né? Agora teve esse negócio de pandemia, mas sempre a cada 2 anos eu vou, sempre passo uma semana na Holanda, vou em Eindhoven, onde eu me criei ali, conheço tudo, gosto da cultura holandesa, tudo assim. Moraria tranquilo na Holanda, não na Itália. A Itália é um pouco meio bagunçada igual o Brasil, assim, mas moro assim, pelo fato de ser muito novo na Holanda. Né? Morei em Milão e Paris, ó. É isso que eu ia falar. 2 capitães de moda. E eu moraria em Eindhoven tranquilamente. Você aproveitou bastante Paris e Milão? Bastante. E assim, hoje tem a comunidade europeia que não tinha. Eu viajei vários jogos para jogar no leste da Europa. Estive na Geórgia. Isso que é incrível a Geórgia, né? Eu não conheço, mas todo mundo que vai elogia muito. Estive na Geórgia para jogar. E aquele negócio que o passaporte conta muito, né? Por exemplo, eu estive na Geórgia com a Inter de Milão. A gente foi jogar um jogo. E o meu passaporte brasileiro eu passava fácil. Já os europeus, os caras seguravam mais. Porque tinha aquela comunidade europeia e o leste da Europa, né? Então, o sul-americano, eu, Zamorano, chileno, Córdoba, colombiano, Zanetti, argentino, a gente passava com facilidade. Os caras pegavam, já vinha já os italianos, os caras olhavam. Ficava assim, fazia um charme, né? Pra liberar. E um perrengue que não foi um perrengue, foi uma coisa muito engraçada. Que eu fui pra Holanda, eu comprei 10 camisas do Corinthians para levar para meus amigos. E antes de parar, eu tinha jogado na Libertadores com Goiás. Antes de parar de jogar. Né? Um ano antes eu tive uma viagem que eu fui à Bolívia, né, jogar contra o time boliviano. E depois eu fui à Jamaica com o Serginho Chulapa e Jairzinho Furacão fazer um evento. Bolívia, Jamaica e tal. Aí eu vou pra Holanda, isso 2 anos depois.
um ano e meio depois de parar de jogar, 2 anos, tô com 10 camisas. E quando eu tô no desembarcando, saindo do voo, a polícia de aeroporto me para e fala: vamos olhar a sua bagagem. E eu falo holandês. Tá. Aí eu perguntava: mas por quê? Não, vamos lá, que a gente quer ir até. Eu digo: ó, você fala holandês? Eu falo, já joguei aqui, sou ex-atleta, joguei aqui no PSV em Eindhoven e tal, por 4 anos. Pô, esse cara ficou sem graça, mas vamos lá. Por quê? Porque meu passaporte tava o roteiro Bolívia, Jamaica. Ah, não entendeu que história é essa? Que dá... Entendeu? Pô, traficante, pô. Foi mais aí pedindo desculpa, aí vira as camisas. Pô, me dá a camisa, não tem camisa pra ninguém aqui não. Tem meus amigos lá em Eindhoven. Foi, pô, pelo passaporte, olha como é. As últimas viagens minhas. É isso, pô, Bolívia e Jamaica. Olha. Aí eu comecei a dar risada. Eu me dirigindo até a pegar as bagagens, comecei no holandês, os caras, pô, desculpa, é que tem muito tráfico, a gente sabe, né? Na Holanda então nem se fala, né? E eu digo: não, beleza. Pô, um monte de camisa é do time lá que eu jogava, do Corinthians. Pô, deixa dois. Não dá. É pra todos os meus amigos lá de Eindhoven. Agora, Vampeta, a vida do jogador de futebol, eu acho que hoje em dia você tem um pouco mais de educação, de orientação, mas na sua época, que não faz tanto tempo assim, mas já mudou bastante de lá pra cá, era muito fácil o jogador cair em tentação com esse mundo todo que ele tinha acesso, tudo muito fácil, tudo... Como é que você fez para não se perder? Porque muitos jogadores se perdem e perdem a cabeça e acabam fazendo escândalo e besteira. Você sempre manteve, claro que aproveitava, mas manteve a linha. O que você tinha de diferente? Cara, vai de... Você fala assim, educação dos pais. Em Chile eu saí de casa com 14 anos. Um filho de pai separado. Vai muito da natureza também, da própria pessoa. Acredito muito, assim, isso aí eu não tô falando que é o correto, mas eu acredito muito na natureza da pessoa, né? Aí você vai ter uma aprendizagem de vida, as tentações vai estar sempre batendo na porta. Hoje, mais ainda, a gente está conversando aqui sobre as viagens, né? Hoje os jogadores, né, é uma evolução muito grande de tudo. A gente pega aqui o celular, liga para quem quiser falar, se vendo, tudo. Antes a gente jogava para ganhar dinheiro para comprar telefone. O que dava dinheiro era linha de telefone para você alugar. Hoje já não vale mais nada. Eu lembro bem mesmo que em Teresópolis, né, quando eu ia com a seleção, quando a gente tinha folga para descer o Luxemburgo, ó, vou dar 6 horas de folga para vocês. A gente pegava os amarelinhos. Os amarelinhos são os táxis. Mandava chamar 6 táxis ali em Teresópolis, a gente descia. Os jogadores, hoje os caras descem tudo de helicóptero. Chega e desce de helicóptero. Hoje os jogadores da seleção, quando eu era convocado, ó, o Vampeta vem da Itália, o outro vem da Espanha, o outro vem dali. Cada um chegava de voo de carreira mesmo. Vindo de avião comercial. Voo comercial, primeira classe, conforto, primeira classe, tudo. Mas vinha hoje não, os caras vêm tudo de jato. O jato passa na Itália, pega não sei quem, já vai e todos eles fazem isso. Quer dizer, é outro mundo, né? Eu sempre comento na faculdade, o pessoal falava pra mim, pô, jogador de futebol, né? O pessoal se perde. Eu falei, não, peraí. Estamos na faculdade aqui, todo mundo estudou, é faculdade particular, todo mundo tem uma vivência. Com 22 anos, se você der 100 mil reais para qualquer um aqui por mês, famoso, né, todo mundo atrás de você, não, você pode ser qualquer, você pode ser o filho do sei lá quem que você vai fazer besteira. Com a idade que eles ganham dinheiro, com a fama que eles têm, o acesso que eles têm, é difícil você não fazer besteira mesmo, você sendo... né, e o que é mais, a fama ou o dinheiro? O que pesa mais? Pra mexer com a cabeça. O cara famoso, tem cara famoso que é duro. Tem, claro que tem. Por exemplo, eu no começo de carreira eu tinha a mesma moral que Ivete, que Daniela Mercury, que todo mundo, o Chiclete com Banana. Eu jogava no Vitória e ganhava 250 vezes que estava dando salário no mínimo e meio. Era uma pessoa pública na Bahia, não no Brasil. Quer dizer, aonde o Chiclete com Banana fosse, os cantores, o Duval Leres era conhecido na Bahia toda, eu também era, porque eu era jogador do Vitória. Bahia e Vitória são 2 gigantes dentro do nosso estado. Sim. Hoje globalizou tudo, expandiu mais. Hoje você vê jogo de qualquer time que você queira, baixa aqui tudo, meus campeonatos, faz uma assinatura. Então não era isso lá atrás. Então dentro da Bahia, aonde eu ia, todo mundo sabia com ela. Pô, o Vampeta do Vitória, mas ganhava 250 vezes. Então a fama era muito mais do que o dinheiro naquele momento. E hoje também a fama, às vezes você vê tanta gente famosa, mas duro, quebrado, ou mal financeiramente, porque é o rosto. Às vezes
quem acha que aparece na televisão, todo mundo acha que tem dinheiro, né? Mas a fama, ela me parece que ela abre muita porta, né? Muitas Abre vezes demais. você não tem o dinheiro, mas abre porta E eu já abusei também um pouco da fama. Às vezes eu chegava mamado, eu digo, vou saber, vou ver agora o show do Fernando de Sorocaba, lá no Villa Country. Eu não era amigo dos caras lá, eu chegava na portaria assim e tava pelo. A barra Vampeta? Não vai. Ó, o Vampeta então, não, vou lá cumprimentar os caras. Mentira, tava sem nada. Abusar também, porque eu sou bom samaritano, eu sou na Samária. Eu já fiz umas artes assim, sabe? Uma vez eu lembro bem que eu, saí com uma nave, tava com uma nave, cara. Uma menina aí, eu peguei uma nave, digo, caramba, e agora pra conquistar essa mulher? Ela topou jantar comigo, digo, bora, então vamos ali, vamos no Terraça Itália. Só que eu não sabia que tem que fazer reserva, pô. Sábado à noite ainda. Subo lá, papá, né? Altão lá. Aí vê São Paulo toda, chego. Aí a menina veio na minha direção. A sua reserva foi minha reserva. Pô, vou chamar o responsável pela casa. Você já era o Vampeta? Já, pô, Corinthians, tudo. Pô, vou chamar o responsável pela casa. Porque aqui, se a menina fala, você não tem reserva, não tem vaga pra você. E eu tô querendo ganhar a menina aqui, né? Quando ela foi chamar, que veio o gerente, eu vou em direção. Meu irmão, pelo amor de Deus. Só somos 2, você não vai arrumar uma vaga, porque a menina ali tá na conquista, eu tô no amor. Ele falou, pô, só faltava não te arrumar um lugar pra você sentar, e o cara tocando piano, já perdi aquele vídeo. Aquele canto ali. Ao mesmo tempo que eu conto isso, né, essa vitória, eu vou contar uma derrota. Eu tava querendo ver Planeta dos Macacos 2, e já tinha saído de vários cinemas, já tinham... Quando lançou logo, eu não fui. Um dia de sábado eu tô lá no clube lá, que eu jogo bola, desde sabe bem, lá no Dias Operários. Aí tomei umas caipirinhas, comi uma feijoada, fui dormir, acordei e digo, pô, sabe, pegar um sacão de pipoca, vou para dentro dos Macacos 2. E aí comprei o jornal agora e lá tem onde os cinemas, né? Programação ali, né? A programação, e pô, só no shopping de Guarulhos, né? Shopping Nacional de Guarulhos, que tava passando. E aí eu fui, só que eu não sabia que de sábado no shopping de Guarulhos tem mais gente do que Nazaré das Farinhas. A população do shopping é maior do que a minha cidade. Eu não consegui estacionar o carro dentro do shopping, não tinha vaga. Eu botei na rua e entrei, faltava 15 minutos para começar meu filme. Só que quando começa o filme tem ainda aquele trailer lá e tal, já contei 35 minutos. Pô, quando eu cheguei na parte de comprar o ingresso, cara, de cabeça baixa, passando no meio de todo mundo, uma fila. Aí eu fui num casal, um moleque mais ou menos 21 anos, com uma menina de 19, eu falei, pô, desculpa aí, não é querendo comprar vocês não, faltam 15 minutos para começar meu filme, Planeta dos Macacos, e se vocês comprar, compra para mim que eu vou comprar as 2 entradas de vocês em qualquer filme. O cara olhou para mim, o moleque fez assim, aí Vampeta, aqui não é Corinthians não, irmão, aqui é São Paulo. Vai lá, fim da fila, pera, porque todo mundo é eu falei, o quê? Ele falou, aqui não é Corinthians, tirou um sarro ainda. Paulo. Eu saí do cinema, não ia fazer isso com outro casal. Podia dar ruim de novo. Daqui a pouco todo mundo tava lá, eu fui embora, parei numa adega na Vila Maria, peguei 1 litro de vinho e digo, filho da puta. Mas ele também vai se fuder, porque se ele contar pra alguém, ó, o Vampeta tava na fila, eu botei ele pra ir pra lá. Aí os amigos vão dizer, que Vampeta? Então, essa história ficou pra mim, ele e a namorada dele. E todo mundo agora. E agora eu tô contando pra você, mas eu contando, tem um valor que eu tô falando a verdade. Agora, ele não, porque ele acredita, porque o cara diz que, pô, de uma sessão paulina, tem a raiva do cara, falou que botou. Mas a história é verdade. Sobre a Copa do Mundo, aí vem, né, assim, a gente viaja a trabalho, né, todo mundo tá mais ou menos no mesmo nível, a Copa do Mundo também, só que quando você está no final da carreira, tem pessoas que estão no começo, tô falando dos atletas, dá muita confusão na viagem, porque assim, você quer ver o Nilo, o outro não quer, um quer fazer alguma coisa, assim, é muito heterogêneo o vestiário, né, o vestiário tem cara que tá começando, tem cara que quer jogar, tem cara que não quer jogar, tem muito problema na viagem entre vocês? É porque a gente sabe que todo mundo ali tá junto, todo mundo é amigo, mas tem uns que são mais amigos do que o outro, né? Então, eu lembro que na Copa do Mundo de 2002, por exemplo, era 4 individuais, primeira Copa do Mundo que vai 23 atletas e primeira Copa do Mundo que os 4 são individuais. Primeira Copa do Mundo de 2002. Eu tenho uma afinidade maior com quem? Com Edilson, com Dida
Júnior, Júnior e Dida começou a carreira no Vitória, nós 3. Anos depois estamos numa Copa do Mundo. A gente mudou no alojamento no Vitória. O Edilson é baiano. O Luizão jogou comigo no Corinthians. O Ricardinho jogou comigo no Corinthians. Né? Quer dizer, uma afinidade maior. Jogava contra os outros caras, contra o Kaká, contra o Rogério Ceni, contra o Marcos, o Roque Júnior. E outros a gente ia pra seleção sempre junto. Da FU, tudo. Campeão de Copa América, tudo. Mas na folga que o Filipão dava, na Coreia, eu falei, não vou sair na Coreia. O que eu vou fazer na Coreia? Eu não vou pra lugar nenhum. Copa do Mundo, o Filipão dava folga. Eu mandava um japonês que... uns coreanos japoneses que ficavam com a delegação. Eu mandava comprar vinho e ficava no meu quarto. Edilson Júnior, os caras mais falavam, não vai ser não, amigo. Não, vou ver os jogos aqui que tem na Copa. E ficava no quarto tomando meu vinho. Na Copa do Mundo mesmo eu não saía, eu fiquei sempre no meu quarto. Por concentração ou por alguma outra questão? Não, que eu não queria sair, eu não queria sair. Mesmo. Eu queria ver os jogos da Copa. Pô, estou participando de uma Copa do Mundo. A primeira minha. E tinha as folgas de 3, 4 horas. Ou enviar a família, quem levou. Eu fiquei a Copa do Mundo toda dentro do hotel. Olha isso. Saía para treinar, nas folgas eu comprava vinho e ficava bebendo. No quarto individual. Olha. Comigo foi isso. Outros saíam para jantar, vi Júnior, saindo com Edilson, Dida. Alguns ficavam. Lembro que muitas vezes ficava eu, Lúcio e o Marcos Goleiro tomando vinho. Na folga, se vai sair 3 horas, eu falei, a gente não vai sair, mas a gente vai ficar bebendo aqui. Não pode ficar tranquilo. Então é melhor ainda, tá dentro do hotel. Tá concentrado. Já fica ali. E vai de cada um. E o Vampeta hoje em relação a viagens, porque a gente sabe que você viajou muito a trabalho, você comentou que você vai ainda a cada 2 anos para a Holanda. E fora disso, com família, amigos, você curte fazer uma viagem? Porque a gente sabe que o jogador gosta muito, né? Pega um iate, vai pro Mediterrâneo ali, aproveita. Você tem isso ou você acaba ficando mais aqui? Tenho. Eu acabei de completar 49 anos agora no dia 13 de março, né? E... Colegas de data de aniversário, eu também sou do dia 3 de março. Também 13? Puta que pariu, tudo pequeno. Mundo tem ali, passando ali, caminho do Rodrigo. A gente se encontrou no final de semana no hotel. Estava no hotel ali no evento. Há 2 anos atrás, a gente estava vivendo a pandemia, né? Mas não estava fechado o voo, nada. Ainda estava tudo aberto com pandemia. E eu levo 40, 50 amigos meus para Bahia. Para comemorar meu aniversário. Fazer um jogo. Os meus amigos de São Paulo com os meus amigos de Nazaré. Naquela semana, fecha os bares, fecha tudo. Eu lembro. Como é que os caras vão... E eu digo, e agora, meu irmão? Os caras tudo comprou a passagem. O que foi que eu fiz? Quem fosse, comprava passagem. Aí tem uns amigos que tem passagens mais baratas, né? De turismo. Eu lá em Nazaré aluguei um hotel. Peguei o hotel da cidade, nos hotéis da cidade. Fechei para 50 pessoas, por minha conta, alimentação por minha conta. E naquela semana fecha. Aí eu falei, caramba, velho, e agora? Como é que eu vou falar para os caras? Os caras tudo viram. Falei, não, lá na cidade é seguro. Os caras, todo mundo embarcou, viajou, descemos em Salvador, Ilha de Itaparica, como se fosse para o de São Paulo, ficou ali. Fiz um jogo. À noite, fiz o jogo um sábado, 10 horas da manhã. E tem mais, todo mundo com teste de Covid, saiu todo mundo com teste de Covid. 10 da manhã, quando dá 4 horas da tarde, campeão do mundo faz jogo em pandemia. Esse é o preço da fama, né? A parte negativa da fama. Só que o Gabigol me ajudou, que naquele mesmo dia o Gabigol tava no cassino. Ele ficou debaixo da... Você lembra? Foi do mesmo dia. Olha que sorte sua. Do mesmo dia, graças a Deus, o Gabigol aí... eu trabalho no veículo de comunicação, que é uma empresa grande, chama Jovem Pan. Ele prega sempre aquilo, fica em casa, se vacina. E eu sou um dos funcionários, quer dizer, tô lá jogando bola. Cheguei na PAN, voltei, falei, vou falar um negócio, ó. Eu vou fazer um aniversário meu com uns amigos a 2.000 quilômetros de São Paulo, na zona rural, dentro do mato, todo mundo com teste de Covid. A gente foi no mesmo com teste de Covid. Não teve nada, tal, beleza. E aí ficou na conta do Gabigol, né? Que deu uma repercussão maior, porque ele joga no Flamengo, foi pego debaixo de um cassino aí, sei lá, jogo clandestino. E o ano passado eu trouxe meus amigos de lá da minha cidade, trouxe 50 amigos meus. Olha. Aqui para São Paulo. Aí foi um jogo de volta, eu digo, é Copa do Brasil. Aí eu trouxe também. A galera toda, muito legal, todo mundo assim, em grupo, viajando, sambão, todo mundo cantando, foi da hora. Bacana. Não, show de bola. A gente tem agora a gente fala que é bate e volta, pode ser bate-bola. Vou fazer uma pergunta aí você responde sempre relacionada à viagem.
Próximo destino. Bahia. Um destino dos sonhos, que você ainda não foi. Fernando de Noronha. Pô, você não foi pra Fernando de Noronha? Ainda não, aquelas festas que tem lá diz que é boa, né? O surubão ali. Entendi. Chama nós. Fica a dica aqui. Pô, tô um pouquinho, eu até me cuido, vou até pra academia. Melhor destino, melhor lugar que você já foi. O melhor lugar que eu já fui, ó. Eu gosto do Rio de Janeiro, mas Cidade Luz, Paris é bonito demais à noite. Tá. Praia, campo ou cidade? Cidade. E um tipo de culinária? Eu sou muito simples, feijão com arroz. Se tiver um feijão com arroz, minha farinha, pimenta, pode botar um pedaço de peixe, um pedaço de carne, um pedaço de frango, mistura que vocês falam aqui, né? Feijão e arroz. Beleza. Com farinha, pimenta e aí pode ser qualquer outra coisa. Boa. Bom. Que papo, hein? Quanta viagem boa. Excelente. O Vampeta, antes de amigo, é ídolo. Ele e o Rincon na cabeça de área. Melhor cabeça de área que eu vi jogar no meu time. Eu sou corintiano. Desde a parceira aí. Ali é demais, meu. E quanta história. Muita história. Brigadão, Vamp, Tamo por estar junto, aqui. Tamo junto. Valeu, Vampeta. Bom demais. Eu vou jogar roupa fora, você tá sabendo o que É a sugestão que eu te dou. Tá com a roupa velha, toda velha. Exato. A Você que a gente vai, não quer saber mais. A gente vai dar palestra e falou que, pô, velho, se você for sua roupa, depois você tem que jogar fora. Então... Abraço, Andrezinho. Vamos deixar claro aqui, porque o Vampeta tem um histórico. Amadeu, a roupa fora é por causa do charuto. Que eu vou falar que... Amadeu tá rindo. Que história é essa? Então, não, é só de charuto. Depois por causa do charuto, é charutaria. Beleza, pessoal? E o Vampeta não fuma também, nem eu. Também não fumo, eu também não fumo charuto, também não fumo. Pessoal, isso foi o Classe Executiva. Mestre Vampeta, Lucas Amadeu, muito obrigado. Até o próximo episódio.